Graça e paz, queridos. Como está você, seu coração? Acho que depois que a gente escuta um desafio como esse, a gente precisava fazer um momento de oração e nos quebrantar diante do Senhor e talvez nos arrependermos e de repente descobrirmos que temos feito tão pouco para alcançar tanta gente. Eu tenho visto desde a pandemia para cá muitas pessoas clamando para Jesus voltar, muitas pessoas desejando ir para o céu. Eu acho que isso todos nós, todos os cristãos, eles desejam ir para o céu e fazer aquela oração Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quando a gente olha em nossa volta, a gente percebe a quantidade imensa de pessoas que ainda não têm sequer uma só frase da Bíblia Sagrada. Pessoas que não têm noção de quem é Jesus Cristo. Pessoas que não sabem o que é o Evangelho. Pessoas que, se morrerem hoje e se Jesus voltar hoje, irão todas para o inferno, sem a chance de ter ouvido a palavra de Deus. Isso deve pesar no nosso coração, deve entrar na nossa alma e deve, no mínimo, nos colocar de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aos 18 anos eu fui convertido. Fui convertido porque Jesus me converteu. E de lá para cá eu percebo o quanto Deus tem sido bondoso e não me deixado parar, nem sossegar o meu coração sem fazer a missão que Ele tem para mim. Eu lembro que nos primeiros momentos da minha fé, eu tive que largar quase um noivado, porque Jesus, Ele começou a trabalhar a novidade de vida no meu coração. Eu lembro que poucos meses, anos depois, Jesus me tira da minha cidade natal e me leva para João Pessoa, longe dos meus pais agora, e eu tinha que viver um evangelho lá no trabalho. Fui trabalhar dentro da empresa do Banco do Brasil, e ali Deus começou a inquietar meu coração, dizendo: não é aqui que eu te quero em outro lugar. E aquilo inquietou meu coração, porque como todo profissional eu queria crescer no Banco do Brasil, eu queria fazer a minha carreira, e eu estava no local ideal para ser um bom funcionário, ganhar um bom dinheiro e ter uma boa profissão. Mas Jesus disse: eu não quero você aqui. Eu saí do Banco do Brasil e fui para Natal, e voltei aos meus estudos. E quando eu estava estudando e pensando que eu tinha um desejo, um sonho de ser arquiteto, e aí então eu estava estudando talvez com essa mentalidade, e Jesus disse: não é arquiteto que eu quero que você seja, eu quero que você se prepare na palavra. Eu não tinha noção do que seria isso, mas de repente Deus, Ele começa a mudar os nossos planos, a mudar os nossos sonhos para um direcionamento. Pouco tempo depois, eu vou para São Paulo, uma terra distante, uma terra estranha, longe dos meus pais, longe da minha mãe, longe dos meus parentes, longe da minha cidade, longe do meu surf. Eu lembro quando eu dei a minha prancha ao Senhor de presente. Era o meu bem maior. Antes de me converter, a prancha era o primeiro lugar na minha vida. Eu dizia para todo mundo: o primeiro lugar é a prancha, depois são os meus amigos, e depois vêm as outras coisas. E aí Deus me pede a prancha. Foi um dos maiores sacrifícios que eu fiz, quando eu entreguei a prancha que eu tinha feito. Eu mesmo tinha feito essa prancha, e eu entreguei ao Senhor, porque eu fui embora. E aí então a gente percebe que nessa trajetória toda, o que é que Deus vai construindo na minha e na sua vida? Ele vai construindo conceitos, Ele vai construindo valores, e Ele vai pedindo a você não somente aquilo que você tem, mas aquilo que você é, quem você é. Ele quer para te usar na obra dEle. Quando eu penso nessa série que nós tivemos, uma série para mim fantástica, eu acho que você deveria talvez se debruçar um pouco mais nessa série e entender o quanto é precioso a visualizar e refletir sobre o sacrifício de Jesus. É precioso demais. E a gente coloca nessa série: unidos pelo sacrifício do Cordeiro. Unidos pelo sacrifício do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Aquele que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que deu o seu melhor, o seu precioso, a sua vida por mim e por você. E aí hoje o desafio de encerrarmos essa série é exatamente pensar na comissão do Cordeiro de Jesus. Que coisa interessante. A gente começa a trabalhar
a crucificação, a morte, a ressurreição e agora vem a comissão. A gente tem, talvez, uma pergunta o que resultou o sacrifício de Jesus na cruz? Qual foi o resultado do sacrifício de Jesus na cruz? Tem essa pergunta aí para você refletir. E aí a gente percebe que nós temos 4 grandes eventos na história da humanidade. O primeiro evento, a criação, onde Deus cria todas as coisas. Ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo em ordem. Ele faz tudo de forma maravilhosa. E quando Deus termina a sua criação, a Trindade junta diz: tudo é muito bom, tudo perfeito para o homem. Mas há um momento onde a humanidade, ela presencia, ela passa pelo um distanciamento. E aí então vem o segundo grande momento da história, onde praticamente o mundo fica de cabeça para baixo. A humanidade perde a noção da direção de Deus. Ela se afasta do Criador. A criatura rejeitou, agora quebrou, rompeu com a criação. E aí, então entra o pecado no mundo, entra o distanciamento de Deus. E aí a gente percebe que de forma maravilhosa vem a redenção. A redenção em Jesus, sacrifício do Cordeiro, crucificação, morte, ressurreição. E isso aqui, então, deixa para mim e para você algo lá na frente, que seria então, que será o 4º grande evento que todos nós esperamos, a restauração de todas as coisas. Paulo diz lá em Romanos que a terra geme buscando a sua redenção, a sua restauração. Os nossos corpos gemem buscando e esperando a restauração final. Mas no momento, nós temos aqui a redenção em Jesus. Aqui então tem sacrifício, aqui tem a cruz de Jesus, aqui tem a crucificação, a morte de Jesus Cristo, aqui tem a ressurreição, e aqui tem também uma mensagem bela para mim e para você, descrita na Bíblia Sagrada. A gente estudou aqui no livro, no Evangelho de Mateus, e praticamente a gente fez uma exposição do capítulo 27 de Mateus e o capítulo 28, encerrando hoje com o capítulo 28 de Mateus. Daqui a pouco nós vamos lê-lo. Mas é interessante a gente perceber que o sacrifício de Jesus é parte, da redenção que nos leva à grande comissão que tem a restauração lá no final. Essa restauração, o sacrifício que nos leva a uma comissão que chegará à restauração. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. E quando a gente percebe o quanto a Bíblia Sagrada nos aponta e nos leva nesse direcionamento, e graças a Deus que não ficamos aqui nessa tragédia, mas Jesus proporcionou para mim e para você o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, e hoje, eu e você, nós estamos aqui. E o que é que tem o sacrifício de Jesus comigo, com você, com esse mundo, com a sua família, com a sua profissão, com o seu casamento? E eu queria levar você, antes da gente refletir em Mateus capítulo 28, eu queria levar você a refletir comigo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 11. Abra lá sua Bíblia, abra lá aí no seu celular, onde você tiver a palavra de Deus. Às vezes eu faço de propósito não colocar o texto, e obviamente a gente não tem nenhum problema em colocá-lo, a gente tem colocado aí para você, mas às vezes para a gente folhear a Bíblia, talvez seja o único dia da semana que você folheia a sua Bíblia. Isso, Romanos capítulo 6, versículos 4 ao versículo 11. Abra lá sua Bíblia e nos acompanhe.
Por que resolvi ler esse texto? Porque tem tudo a ver com a série que nós estamos encerrando hoje. Tem tudo a ver com a crucificação, a morte, ressurreição e a comissão. Tem tudo a ver. E o texto nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre várias situações, e aqui ele diz no versículo 4 em diante, ele fala: portanto fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, preste atenção, o que é que Paulo diz? Preste atenção, o que é que tem a ver conosco, o que é que tem a ver com aqueles que recebem Jesus, o sacrifício do Cordeiro, a crucificação, a morte, a ressurreição. Ele continua dizendo, pois foi ressuscitado dos mortos, Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai. Também nós vivamos uma novidade de vida ou uma vida nova. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ele quem? Com Jesus. Para que o corpo do pecado, o nosso corpo do pecado, seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11, para encerrarmos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Querido, a ênfase de Paulo aqui, você pode perceber que no versículo 1, ele diz que nós fomos crucificados com Cristo. O versículo 8, ele diz que nós morremos com Cristo. O versículo 5, ele diz que nós ressuscitamos com Cristo. E no versículo 4, ele diz que nós vivemos uma vida nova. Coincidência? Não. Não é coincidência, porque na semelhança de Jesus, Ele nos chama para sermos. E aí então, o desafio do Evangelho de Mateus, quando ele traz para nós todo o sacrifício de Jesus aqui no capítulo 27, quando estudamos esse mês inteiro. E aí então a gente percebe que depois da ressurreição, como disse Genilson domingo, depois do domingo vem a segunda-feira. Depois do domingo, depois do dia glorioso, vem a segunda-feira, vem o compromisso, vem a missão, vem a comissão, vem e aí o que é que eu faço com isso? Agora que eu fui crucificado com Cristo, que eu fui morto com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, o que faço eu agora? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, depois você confere lá, Pedro ele abre seus lábios e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos chamou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo. E aí então, Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 3, ele diz: já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que Paulo está dizendo: viva uma novidade de vida, viva aquilo que aconteceu com vocês através de Jesus Cristo. E aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está,
nova criatura, ou nova criação. As coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo faz um apelo, Paulo faz um pedido incessante àquele povo, dizendo: rogo-vos, imploro, pelas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício, o que? Vivo, santo, agradável. Ele diz, esse é o culto racional do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, o que acontece conosco é exatamente que o sacrifício de Jesus é a parte da redenção. O sacrifício de Jesus é a parte da redenção, mirando a restauração final, através da comissão que Ele nos deu, através do seu amor maravilhoso. Aí então, nova vida, vida nova, novidade de vida. Chegamos então a Mateus capítulo 28. E, gente, eu confesso para vocês que esse é um texto que me deixa encabulado. Eu não sei quantas vezes eu já falei desse texto. Eu não sei quantas vezes. Eu espero que eu, ao longo do meu ministério, eu tenha vivido esse texto. Eu esteja vivendo esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 28, versículo 20, é quando agora Jesus chega, depois de ressuscitado, e Ele dá a comissão. A comissão, ela acontece no contexto da redenção. Ela não acontece, apesar que, depois da queda, Deus Ele dá uma comissão através de Abraão, e Ele diz, lá em Gênesis 12, em ti, Abraão, serão benditos. Eu vou abençoar você, Abraão, e através de você eu vou estender essa bênção para todas as famílias da terra. Aqui Deus já estava dando a missão e a comissão para o povo, através de um homem. E nós estamos hoje na redenção, e essa redenção, ela faz parte, ou a comissão faz parte da redenção. Crucificação, morte, ressurreição de Jesus e nova vida em Jesus. E aí quando você percebe aqui no Evangelho de Mateus 28, e eu digo para vocês que geralmente eu peço para vocês fecharem a Bíblia, que vocês não precisam ler a Bíblia, esse texto, porque obviamente vocês conhecem de cor e salteado, amém? Eita! Vamos lá ver se vocês conseguem. Eu começo aqui, pelo menos o versículo 16 e 17, eu vou dar uma palhinha. Quando eu entrar no versículo 18, aí você fecha a sua Bíblia. Tá certo? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vocês que estão em casa também, você está pecando, porque você tem que ter esse versículo na sua mente. Os 11 foram a Galileia, para o monte, versículo 16, para o monte, para o lugar onde Jesus havia designado. 11, não eram mais os 12, um caiu fora, um saiu, mas os 11 permaneceram, e eles receberam um recado dizendo, vai para a Galileia, lá para o monte, 145 quilômetros a pé, cerca de 8 a 10 dias a pé, caminhando, para encontrar Jesus, no monte, na Galileia. Mesmo lugar onde Jesus começa seu ministério, chamando seus discípulos. Agora Jesus conclui seu ministério, deixando a comissão para os seus discípulos, mas ele traz a mesma cena. Versículo 17, quando eles viram Jesus, o que acontece? Você ainda pode ler na Bíblia, tá certo? Eles adoraram, se prostraram, sujo, empoeirados, talvez com fome, cansados, mas se prostraram e adoraram a Jesus. Mas alguns duvidaram. E quando fala alguns, não foi só Tomé, tadinho Tomé, né? Porque dissesse, mas um duvidou, a gente dizia Tomé de novo. Ô bicho esquisito Tomé, de novo Tomé.
Foi a primeira vez, você foi exortado por Jesus e agora de novo. Mas diz que alguns duvidaram. Na verdade, as emoções, eles estavam sentindo talvez muitas coisas em ver agora novamente o mestre e olharam, será que é mesmo? Nossa, mas é possível? Nunca a história tinha presenciado isso. Nunca a história tinha presenciado uma cena como essa. Alguém ressuscitar e aparecer perfeitamente mais belo, mais bonito, formoso. E então, alguns duvidaram. Agora essa é a parte que você não pode ler na Bíblia. Vamos lá? Aproximando-se. Como é? Isso, vamos lá. Aproximando-se, falou-lhes. Portanto, ide, vão e... E eis... Amém, está vendo? Se tirar a Bíblia da sua mão, esse versículo você sabe de cor e salteado. Você que não sabe ainda, você tem tarefa essa semana para memorizar, tá certo? Fábio, você que está me escutando aí, você tem que dizer para a sua família aí esse versículo sem olhar na Bíblia também. Eu sei que você sabe. Quando a gente percebe que a comissão dada por Jesus, ela tem implicações tremendas na minha e na sua vida. Veja aí o texto. A comissão de Jesus aqui, queridos, é parte da nova vida. Para quem? Para aqueles que são identificados com Ele. A comissão aqui é parte da nova vida. Aqueles que foram regenerados, santificados, renovados, crucificados, mortos, ressuscitados em Cristo. O que vem? A nova vida. Fui crucificado em Cristo, lembra? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já fui crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Aí Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Novidade de vida. E ele diz que a vida que agora vivo, vivo como? Vivo na fé daquele que me regenerou. E aí a gente percebe as implicações que a Bíblia traz sobre essas questões na minha e na sua vida. Quer ver uma outra implicação? Lucas capítulo 9, versículo 23. Quando Jesus ele já tem uma boa caminhada com esses discípulos, de repente Jesus para. Talvez eles não entenderam. Jesus vai dar outra lição. Talvez mais uma parábola. Ou talvez mais uma repreensão. E de repente Jesus para e diz, alguém quer ser meu discípulo? Espera aí. 1 ano e meio andando com Jesus? E Jesus faz essa pergunta? Se eu perguntar para você, como se eu perguntasse para você agora, alguém aqui quer crer em Jesus Cristo? Aí você vai dizer, bom, não. Pelo que me consta, eu estou aqui desde que você chegou. 94. Tiago, por exemplo, foi o guardião do templo que me recebeu aqui quando eu cheguei. E eu lembro Tiago fechando aquela porta, que não era aquela porta, né? Não sei mais nem que porta era. Eu sei que era uma porta grandona, né? E eu tinha vindo visitar a igreja com minha amada esposa, meu filhinho com 5 meses lá em São Paulo. Primeira vez que a gente deixou o nosso filho, né? E aí, quando passamos uma semana aqui, eu e Mabel, a gente estava confuso da vida, né? Meu Deus, muito desafio. E Samuel fez questão de deixar as emoções da gente arrebentada, né? Arrebentada. Eu e Mabel, tadinho, bichinho, não sabia de nada, né? Inocente, aquele casalzinho, novinho. E aí Tiago, ele vai fechar a porta, ele olha para mim e diz, pastor, bem formal, né? Hoje é bom, né? Mas naquela época era pastor, né? Pastor, eu olhei para Tiago e ele disse, nós estamos orando pelo senhor e sua família, mas eu já tenho certeza que o senhor virá para cá.
Eu olhei para ele e disse, oxente. Né? Eu nem falava um oxente assim, né? Só 9 anos lá em São Paulo e tinha esquecido do oxente, do bichinho. Eu olhei para ele, mas aquilo me marcou. A convicção, ele tinha mais convicção do que eu. Né? Eu não tinha a convicção que ele tinha, mas ele disse, eu tenho certeza que você vai vir. É interessante a gente perceber que no caminhar de Deus, era como se Jesus, naquele momento, dissesse, ei, vocês querem ser meus discípulos de verdade? Eu acho que Pedro deve ter dado uma olhada assim para João, dizendo, lá vem ele de novo, com aquelas histórias. O que será agora? Porque é 1 ano e meio que a gente segue ele. E agora vem com essa história. Acho que Tomé olhou e disse, está vendo? Por isso que eu duvido. Porque a gente não entende direito o que Jesus está querendo dizer. Às vezes ele vem com uma dessa aí, viu, Mateus, você que é mais inteligente, João, você que está mais perto, pergunta o que é que ele quer. Aí Jesus disse, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E nova vida. A vida que segue. Percebe que implicação Jesus dá aqui, no meio da sua caminhada, com os discípulos? E a gente percebe, querido, que quando Mateus, na implicação de Mateus aqui, quando ele diz, olha, Jesus ele chega para os seus discípulos, e agora, de fato, os discípulos estavam seguindo, e ele dá talvez uma última tarefa para os discípulos caminhar até ele, até o lugar que ele estaria, ressuscitado. E então dali Jesus dá a comissão do Cordeiro para aqueles homens. Mas eles tinham entendido antes de receber a comissão que estava envolvendo a redenção, eles tinham que negar a si mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é quando a sua vontade ela não vale nada acima da vontade de Jesus. É quando os seus desejos, seus sonhos, agora se tornam entregues totalmente a Jesus. Negar a si mesmo é quando você não usurpa do seu bem-querer, do seu bem-estar, rejeitando o bem-querer e o bem-estar de Jesus Cristo, do Evangelho e do Reino. Isso é negar-se a si mesmo. Por falar nisso, você já negou a si mesmo? Ou você ainda é dono da sua vida? Se você é dono da sua vida, você ainda não é um seguidor de Jesus. Está na Bíblia. Pegar a cruz é uma implicação de responsabilidade. Extrema responsabilidade. Grande responsabilidade. E se eu não neguei a mim mesmo e não peguei a minha cruz, eu não sou seguidor de Jesus. Você pode ser um bom religioso. E deixa eu te dizer uma coisa. Ser só religioso não vai levar você nem para fazer a vontade de Deus, nem para ir para o céu. Quando eu não estou disposto a negar-me a mim mesmo, eu posso perder meu casamento, porque eu sou egoísta. Eu posso não saber criar meus filhos. Eu posso não me envolver no ministério, porque eu faço o que eu quero. Porque alguns casais não conseguem viver na dimensão do reino de Jesus. Por que não negaram a si mesmo? Porque algumas pessoas, talvez, não você que tem uma situação que não tem condições de estar aqui. Porque alguns de vocês permanecem em casa. Porque vocês não negaram a si mesmo ainda. Vocês não pegaram a cruz ainda.
E deixa eu ser bem sincero, talvez precisa rever o seu conceito em Jesus Cristo. A implicação de negar-se a si mesmo é muito séria, porque faz parte da nova vida. Por isso que muitos cristãos, eles não conseguem viver uma vida coerente com o Evangelho. Ele se diz cristão, mas ele não tem vida coerente. Ele se diz cristão, mas o casamento dele é bagunçado. Ele se diz cristão, mas ele não consegue controlar a sua ira. Ele se diz cristão, mas não consegue controlar as suas emoções. Ele se diz cristão, mas não consegue disciplinar seus filhos. Ele se diz cristão, mas não consegue colocar em prática os seus dons e habilidades em Jesus. Ele se diz cristão, mas não consegue fazer da sua profissão um lugar de alcance para as pessoas. Ele se diz cristão, mas não consegue amar as pessoas ao ponto de ajudá-las. E aí a implicação, querido, quando Jesus ele chega aqui e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, só Ele tem autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, é uma ordem, é um imperativo, é uma ordem para ser cumprida e não ser analisada, não é uma opção. Ir e fazer discípulos é uma ordem para as pessoas que já negaram a si mesmo, já pegaram a sua cruz e estão seguindo a Jesus. Quem não faz discípulo é porque ainda não está nessa dimensão. É o que diz aqui a palavra. E aí a gente percebe que a vida em novidade, ela não tem. O andar em novidade de vida não acontece. Porque a minha vida cristã está perturbada, confusa. Ora eu sigo, ora não. Ora eu sou, ora não sou. E a gente percebe que entre a redenção e a restauração final, nós estamos. Deus está nos restaurando já. Amém, queridos? Já começou essa restauração de Deus na minha e na sua vida, desde o dia que entrou a redenção. Entrou a crucificação, a morte, ressurreição, entra a nova vida, a comissão, e a gente vai seguindo. Vai seguindo. Por isso que Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, nova vida em mim. Se alguém está em Cristo, não será, é agora, nova criatura. É um processo. A salvação, ela é um processo dentro da santificação. Genilson citou aqueles 3 S's hoje, mas nunca tinha ouvido, Genilson. Salvo, sentado e satisfeito, né? Não, eu estou salvo já, estou sentado, satisfeito. Querido, a implicação desse texto, e aí Jesus ele continua dizendo: batizando-os, identificando-os comigo. Não é com Bona, é com Jesus. Para onde você está levando aqueles que estão te seguindo? Ensinando-os. Deus é pedagógico. Deus é o que traz para nós toda a instrução para que nós passamos para outras pessoas. Possamos passar para outras pessoas. E aí então, ele diz: ensinando-os a guardar. Essa palavra guardar, ela tem a mesma implicação de obedecer. Ensinando-os a serem obedientes. Ao quê? A Jesus e a missão.
A Jesus é missão. Toda vez que você orar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, lembre-se que existe mais de 3.000 povos que nunca ouviram a palavra. Existem mais de 1.600 línguas que não têm ainda um só versículo com a Bíblia. E aí, a implicação é séria. A implicação é muito séria. O que fazer com a vitória do domingo? Acho que essa foi uma das deixas que Genilson deixou para mim domingo. A vitória. Aleluia! Jesus ressuscitou. Domingo chegou. Venceu a morte. Venceu os grilhões. O que fazer pós-domingo? Talvez alguns vão sentar e continuar sentado na pedra, esperando a volta de Jesus. Mas a segunda-feira chegou, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, a nova vida em Jesus. O que fazer? Depois da vitória do domingo, viver a nova vida em Cristo. Viver a nova vida em Cristo. E eu quero encerrar com uma foto aí para vocês. Eu acho que tem no último. Pode passar, Pedro. Não é fake, é verdade. Essa prancha foi campeã brasileira? Certo ou errado? Pode chutar, você não sabe, talvez. Essa prancha foi campeã brasileira. Não com esse surfista. É isso que vocês querem dizer? Então diga logo. Não com esse surfista. Sei nem se ele sabe surfar. Lá em Itapuama. Pergunta para o Fábio. Fábio vai estar aqui dia 20. Pastor Fábio, esse caba surfa mesmo? Quase que eu entrar no campeonato hoje, ó gente. Mas vocês não iam estar lá, não ia ter graça. Eu disse, não vou entrar agora não. Vou esperar o próximo para levar minha galera. O pessoal, todo mundo na beira da praia. Não ganhou, mas valeu. Falei para a Michele que... Michele faz muito tempo que insiste para aprender a surfar, né? Eu já coloquei algumas pessoas em pé, né? Tem André, tem Guga, Alan, né? Todos eles desceram. Estou certo, Guga? E eu disse, no primeiro dia que vocês entrarem no mar comigo, uma prancha, vocês ficam em pé e descem a primeira onda. E eu fiz isso com a Michele. Ela não acreditou muito, queria pagar um professor e tal, não sei o quê. Aí eu levei ela para a praia, semana passada, não foi, Michele? Ela teve a primeira aula, eu joguei ela no mar comigo, e ela pegou a primeira onda dela. Né? Mateus quase que não conseguia tirar foto, mas está lá, está lá. Essa prancha foi campeã brasileira, no talento da surfista Atalanta. E foi de quem eu comprei essa prancha, né? Com muito sacrifício. Já estava encostadinha a prancha, guerreira. Eu disse, eu quero para mim. É uma long, para quem não conhece de prancha, é a prancha maior que tem. E é uma prancha que ela tem outro tipo de surf, tem a prancha menorzinha, tem uma média e tem vários tipos, várias categorias, né? Essa daí é uma das minhas paixões nesses últimos 2 anos, principalmente na época da pandemia. Essa prancha não foi campeã. Porque, na verdade, uma prancha sozinha não é campeã. Ela precisa de alguém. A prancha é só a prancha. Assim como um carro de Fórmula 1, é só um carro. Se ele não tiver o piloto, né, não, Alexandre? Com a habilidade, não vai sair do canto. Imagina eu entrar no carro de Fórmula 1
Eu não vou sair do canto. Alexandre talvez saia, que ele já tem todo o mecanismo aí do... Consegui entrar. Quando Jesus ele chega para os discípulos, gente, e ele diz, ensinando a guardar todas as coisas, aqui, o que eu tenho ordenado para vocês, e ele termina com a mesma expressão e trazendo a mesma palavra do anjo quando anunciou a vinda de Jesus para Maria e para José. Emanuel, Deus presente. A mesma expressão é quando Jesus termina, e eis que eu estarei. Ali a implicação do Emanuel presente. Jesus começa a história, antes de nascer, recebendo a revelação que seria o Emanuel, Deus presente. E Jesus comissiona seus discípulos depois de ressurreto, dizendo: Emanuel voltou, estará sempre presente. Você quer ver uma coisa mais fantástica do que essa? Do que você ter o Emanuel junto, presente com você, nas suas crises, nas suas dores, nas suas dificuldades? Agora a pergunta que eu faço: qual é a prancha que Deus te deu? Qual é o instrumento que Deus colocou nas tuas mãos? Que talentos, que profissões, que habilidades, que dons Deus deu a você? E a pergunta que continua é: o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Se você pergunta para um bom surfista, ou qualquer outro profissional, e pergunta: o que você está fazendo com isso? Ele diz: o melhor que eu posso. O melhor de mim. Por isso que Jesus, antes da comissão, ele dá para os discípulos o convite, a reflexão: vocês querem ser meus discípulos? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e então siga-me. E eu vou ser redundante: não tem essa de seguir a Jesus se você não negou a si mesmo e não pegou a sua cruz. Uma implicação muito grande para mim e para você. E aí a gente vem trabalhando sobre unidos no sacrifício do Cordeiro. Crucificação, morte, ressurreição e nova vida. Nova vida em Jesus. Faz quanto tempo que você não leva uma pessoa para Jesus? Faz quanto tempo que você não sente o gostinho de alguém chegar para você e dizer: olha, Bona, eu quero confessar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que você me oriente a segui-lo. Faz quanto tempo que você não sente esse gostinho? E você que tem levado as pessoas para Jesus, o que você está fazendo com elas? Ou com essa pessoa? Porque se você não está discipulando, você está deixando ela na estrada. Você está deixando ela sozinha. Então a gente não pode terminar uma série dessa sem essa implicação. Por quê? Porque Paulo vai dizer que fomos crucificados em Cristo. Pá! Fomos mortos em Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Já. E temos uma nova vida em Cristo. Quem sabe é a hora de você tirar a poeira e consertar seu coração com Deus. Deixar de mimimi. Deixar de coisinhas, de tolices. Tolices são coisas de crianças. E não de gente que cresce. Que tal você se dobrar a Jesus e dizer: Jesus, eu não sei se eu já fiz isso,
Mas se eu não fiz, eu quero fazer. E se eu fiz, eu quero renovar a minha vida de novo diante do Senhor. Que não viva eu, mas que o Senhor viva em mim. E que a vida que eu agora viva na fé do Filho de Deus, aquele que morreu por mim, se entregou por mim. Você está disposto a isso, querido? Primeiro você faz, e depois você começa a orar por alguém. Eu queria encerrar esse nosso momento pedindo para que você deixe o Espírito Santo falar para você um nome de uma pessoa. Um nome de uma pessoa que nesses próximas semanas ou talvez meses você vai falar de Jesus para ela. Se você tiver um local para anotar, anote. Se você não lembrar o nome de ninguém, você vai fazer o seguinte: Senhor, alguém. Você vai dar o nome a essa pessoa de alguém. Eu quero alguém. E no final do ano, eu quero que essa pessoa esteja junto, até o final do ano, junto comigo aqui, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Está disposto a isso, querido? Essa é a implicação da comissão que Jesus nos deixou. Lembra que a redenção tem tudo a ver com comissão. E se eu fui regenerado com Cristo, eu tenho uma missão. E a missão de ir e fazer discípulos de Jesus. Essa é a implicação que Jesus deixa claro através de Mateus, aqui nesse texto. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos agora. Eu queria que você pudesse orar por essa pessoa. E quem sabe Deus quer te levar a alguns concertos para isso. Porque não é só sair atrás de alguém e evangelizar, mas isso tem que passar primeiro por você. Negar a si mesmo, pegar a cruz. Talvez você esteja com dificuldade de negar a si mesmo. Talvez por isso que você não tem controle com as suas finanças, você não tem controle no seu casamento, você não tem controle com tentações, com pecados. Você não tem controle nas horas das provações. Você não tem controle na hora da sua responsabilidade em servir no ministério, em amar a Jesus e amar as pessoas, e estar servindo com seus dons e habilidades. Talvez porque o negar a si mesmo foi esquecido por você. Quem sabe o Espírito Santo nessa noite está querendo visitar você de forma especial. Depois que você ouviu tantas mensagens sobre o sacrifício do Cordeiro. E hoje esse sacrifício, ele tem a ver com o seu sacrifício para o Senhor. E Paulo vai dizer que esse é o culto racional. Não vos conformar com esse mundo, mas transformar esse mundo pela renovação, pela nova vida que Deus lhe deu. Então, agora você está preparado, preparada para colocar o nome dessa pessoa e dizer: Senhor, eu quero ir atrás dessa pessoa, desse alguém. Talvez seja um amigo, talvez seja alguém da sua família, do seu trabalho, sua escola. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa agora.
Você não sabe talvez onde ela está nesse momento. Talvez ela esteja numa grande encrenca, como eu estava quando alguém orou por mim, em determinado momento. É um momento muito sério, porque você está se comprometendo com algo muito sério, muito divino. Salvação de pessoas, discipulado. Eu tenho certeza que Deus está querendo fazer um renovo, não só nessa igreja, mas a começar em cada um de nós aqui. Pai, a nossa oração é que possamos utilizar bem a nossa prancha. A prancha que o Senhor nos deu. Porque o Senhor já nos capacitou para usá-la da melhor maneira possível. E essa prancha são os nossos dons, nossos talentos, nossa profissão, nossas habilidades, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso ministério, nosso grupo pequeno, tantas coisas que o Senhor tem nos dado. E agora pedimos o poder, aquele poder que foi distribuído pelo Senhor quando ressuscitou e distribuiu entre nós, como diz a tua palavra. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, que haja um renovo do Espírito Santo na nossa vida, a começar de nós, para a glória de Jesus. Obrigado pelo poder do domingo e pela nova vida da segunda-feira, da semana que o Senhor nos dá. Que possamos viver uma vida nova, que possamos viver em novidade de vida. É a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.